Quando o Messias desceu da Galileia para a Judeia, ele desceu lá e foi rejeitado. Os judeus, os fariseus, saduceus disseram: quem é esse Galileu para vir aqui querer nos ensinar? Galileu. Ele não era judeu. Qual é a língua que o Messias falava? Filhos de Yahushua, os fanáticos, que não são judeus, mas se declaram judeus, mas não são. São da sinagoga do diabo. Filhos de Yahushua. Eles dizem que o Messias falava hebraico. Eles afirmam isso, que o hebraico é mais velho do que o aramaico. Eu disse desde o princípio que o hebraico é a língua do diabo, dos anjos caídos. De Abraão, Isaac e Jacó foi criado por eles. Anjos caídos que criaram o hebraico. O Messias falava hebraico mesmo? Tem certeza? Eu já tinha falado para todo mundo, para os irmãos, que o Messias falava aramaico, falava grego, falava latim, o Messias falava todas as línguas. Infelizmente falava aquela língua do diabo para tentar lá resgatar, presta atenção, resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Presta atenção, ovelhas perdidas de Israel. Porque estava perdido, não tem mais salvação. Ovelhas perdidas porque é perdida mesmo, que não tem jeito. E as ovelhas perdidas de Israel mataram o Messias. E até hoje elas estão perdidas, nunca foram encontradas. Estão aí, por aí. Fazendo o que o pai deles, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, o diabo, ensinou para eles. Fazer o mal nessa terra. Ovelhas perdidas do diabo. Era do diabo, era dele. Já tinha cortado o pintinho, feito pacto com o diabo de sangue. É dele, então é dele. E o Messias foi lá tentar. E aí o que as ovelhas perdidas de Israel fizeram? Mataram o Messias. As letrinhas estão aqui, é só ver aí. Mas vamos ao assunto. Vocês dizem que o Messias fala hebraico, não é? Tudo bem. Então nós vamos pegar duas autoridades máximas. Uma representando o Império Romano e outra representando o judaísmo. Vamos ver o que eles falam. Ou vocês vão no estudinho da internet, o Deus Yahushua, o Espírito Santo, internet, Yahushua mostra para vocês. Vocês dizem que é hebraico. Então vamos lá, vamos além, vamos bater forte agora na verdade. E vamos ver o que eles vão falar. Se eles vão falar com o Messias, Jesus Cristo, eles falam Jesus Cristo, mas é Messias. Falava hebraico ou aramaico. Câmeras flagraram uma total divergência entre o Papa Francisco e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em Jerusalém, durante o encontro dos líderes, o premier israelense mencionou que Jesus falava hebraico. O Papa o interrompeu. Em tom de brincadeira, disse que, na verdade, Cristo falava aramaico. Netanyahu, então, completou. Jesus falava aramaico, mas também sabia hebraico. Vejam o vídeo e vejam vocês mesmos. Não tem nem o que falar, meus irmãos. O Messias sempre falou aramaico, porque o Messias era Galileu e a Galileia era uma cidade, colônia grega, e depois virou uma colônia grego-romana. E o povo dali, a maioria falava grego ou romano, quer dizer, grego ou latim. E o aramaico, porque era tudo misturado ali. Era uma mistura de todos os povos, nações e língua. A Galileia, que não era a Judeia. O Messias, os apóstolos, todos eram Galileu. O único que era judeu era Judas Iscariote. Foi a quem Judas Iscariote se vendeu, permitiu que o diabo entrasse, enganasse o Messias, enganasse e vendesse o Messias. E aí vocês já conhecem a história. Meus irmãos, depois dos judeus ter assassinado o Messias, quando ele ressuscitou, a primeira coisa, a ordem dele foi clara. Todos os apóstolos, todo mundo, naquele momento, deixasse Jerusalém e fosse para Galiléia, que lá ele ia aparecer. Lá ele apareceu para os apóstolos e lá ele derramou o Espírito Santo. Meus irmãos, é tão simples. A religião alterou a nacionalidade do Messias, alegando que o mesmo era judeu, mas a verdade é que o Messias era galileu. Segundo o relato bíblico, José deveria se alistar na Judéia, na Cisjordânia. Foi então e tomou Maria e viajou até a Judéia em cima de um burrinho. Porém, Maria durante a viagem deu à luz em uma cidade chamada Belém, um trajeto de quase 150 quilômetros desde Nazaré. Só que na Galileia também existia uma cidade chamada Belém, a qual ficava a 7 quilômetros de Nazaré. Dadas as circunstâncias, seria impossível Maria suportar uma viagem de 150 quilômetros em cima de um burro em um clima árido até Belém da Judéia. Seriam dias, e ela daria à luz muito antes devido à intensidade da viagem e da movimentação causada pelo burro. Já a Belém da Galileia condiz perfeitamente com o relato, já que a mesma fica a apenas 7 quilômetros de Nazaré, de onde partiram. Maria então, já sentindo os efeitos da viagem extenuante, deu à luz o Messias em terra Galileia. Veja que nas passagens bíblicas o Messias sempre foi intitulado como Galileu ou Nazareno, inclusive pelos judeus, que o menosprezavam por ser um galileu. Além disso, há mais de 70 passagens que citam os nomes Galileu ou Galileia, deixando claro o destaque que essa região possuía. Várias descobertas arqueológicas já evidenciaram a existência desta cidade, como vestígios de civilização e ruínas de uma grande basílica, mas estranhamente tais descobertas são ocultadas do conhecimento geral, já que houve uma clara adulteração do local de nascimento do Mestre. A religião alterou o local de nascimento do Mestre para que o mesmo fosse associado ao judaísmo e principalmente à descendência de Davi, sendo que o Messias não era descendente do mesmo.
Pois os judeus esperam até os dias atuais pelo verdadeiro descendente de Davi, o guerreiro, o antimessias, o qual vai reger as nações com cetro de ferro e levar Israel ao domínio mundial, segundo as profecias judaicas. Primeiramente foram os judeus a perseguirem o ensino do Messias, eles foram responsáveis por sua morte, criaram várias heresias para blasfemar e confundir a sua palavra, como o gnosticismo, e além disso fizeram de tudo para que tanto seu nome e seu ensino caíssem em esquecimento, pois os judeus odeiam o Messias. É por isso que o nome do Messias não pode ter origem hebraica e sim aramaica, pois o Messias era galileu, de nacionalidade e língua aramaica, portanto não se deixe enganar por falsos nomes oriundos do hebraico, a qual é uma língua satânica, criada exclusivamente por Israel a seu povo.